Olá, boa noite. O primeiro plano dessa semana está começando. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições deste ano começa oficialmente no próximo dia 16 de agosto. É o período em que os partidos e seus candidatos se apresentam à população em busca de votos. Mas você sabe o que é uma campanha eleitoral? O que pode e o que não pode ser feito durante esse período? Você é preocupado com a política do seu país? Se lembra em quem votou na última eleição? Você sabia que até o quilo do feijão que você coloca na mesa tem o preço determinado por políticos? E na hora de escolher o candidato, para você, o que você leva em conta? A pessoa política ou o partido? Então, são vários questionamentos para entender mais desse processo eleitoral. Vamos ver agora a reportagem especial da Lohane Castro. Você se lembra em quem votou nas últimas eleições presidenciais? Não. Não lembro. E quando a pergunta é: quantos senadores e deputados federais temos no Congresso? Você sabe responder? Não. Um levantamento do Instituto Data Senado, com colaboração da Universidade de Brasília, aponta uma queda do interesse geral por política entre os eleitores brasileiros. Há 10 anos, 63% dos brasileiros tinham interesse em política. Neste ano, o percentual caiu para 53%. Esse número se divide em 18% com alto interesse e 35% com interesse médio. Para os eleitores entrevistados, um dos motivos do desinteresse é o baixo nível de conhecimento sobre o sistema político, atrelado a deficiências no ensino, que não transmite informações sobre o tema de forma clara. O sentimento de desilusão também foi citado, assim como a percepção de que os atores políticos buscam manter a população alienada dessas questões. Eu não acompanho. Você não acompanha porque você não gosta ou é porque não tem interesse? É porque não tem interesse, a gente fica desacreditado, né, de tantas coisas, né? Infelizmente, a gente estuda pouco sobre quantos senadores e as funções de cada um deles, quantos deputados e a função. Então, não deveria ser normal, mas acaba sendo normal que os brasileiros não saibam. Atualmente, o Brasil está mais politizado. A população está mais engajada e consciente da importância do papel político no futuro do país. Mas, além de acompanhar o trabalho do presidente da República, é preciso entender como funciona o Congresso Nacional, peça fundamental nas decisões que impactam os brasileiros. No Brasil, nós adotamos um sistema que é chamado de bicameral. O que é o bicameral? 2 câmeras. Uma Câmara que é o Senado e uma Câmara que é a Câmara de Deputados. Na Câmara de Deputados, nós temos 513 deputados. No Senado, nós temos 81 senadores e senadoras, né? Por que 81 em um e 513 no outro? A ideia é que na Câmara de Deputados a gente tem uma representação dos estados proporcional à população, desde que o mínimo sejam 8 deputados por estado. Nós temos hoje cerca de 10 estados que têm 8 representantes na Câmara de Deputados e no máximo 70, que no caso é o estado de São Paulo, que possui 70 deputados federais. Então, proporcional ao número da população, varia entre 8 e 70. A gente vai ter desde 8 até 70, que é São Paulo que tem o máximo, passando por estados que vão ter 20, 30, 50, isso varia então. No Senado já não tem essa variação por estado. Todos os estados têm a mesma representação de 3 senadores. E tem uma outra diferença também do Senado. A Câmara de Deputados, o mandato é de 4 anos, podendo se candidatar à reeleição. Já no Senado, o mandato é de 8 anos e também pode se candidatar à eleição. Tem uma outra diferença também do Senado. No Senado,
não se renova 100% dos senadores, ou seja, os 81 senadores, todas as eleições. Numa eleição se renova um terço dos senadores, ou seja, 27 senadores. Na outra eleição se renova o restante, os 51 senadores, né? Então, em uma se renova um terço, nas outras eleições se renovam 2/3. Nessas eleições, por exemplo, de 2022, nós vamos renovar apenas um terço do Senado. Nós vamos votar, cada estado vai eleger um único senador. Por que que o Senado não é proporcional à população? Porque a ideia é que o Senado, como a chamada Câmara Alta do Congresso Nacional, ele seja uma representação do Estado. Então, na ideia de que todos os estados teriam o mesmo peso no Senado, todos têm o mesmo número de senadores. Essas duas casas são chamadas de Poder Legislativo Federal. É aqui que são formuladas as leis e também o governo federal é fiscalizado. Por meio das conhecidas CPIs, o Congresso investiga temas de interesse social. Além de poder julgar o presidente, eles também fiscalizam os tribunais superiores e os ministros. Por parte da Câmara de Deputados, que são 513 deputados, aí a renovação é de 100% a cada 4 anos, para mandato de 4 anos, proporcional à população, e também tem a função legislativa. Então, eles podem mudar a Constituição, apresentar emendas constitucionais, apresentar novas propostas de lei. Eles também podem julgar os decretos presidenciais e têm a função de fiscalizar também a execução do orçamento do governo federal, do poder executivo. Então, é mais ou menos essas atribuições e mais ou menos assim que funcionam as duas câmaras no Brasil. Agora nós vamos para a função do presidente. O senso comum tem a ideia que o presidente é que manda no país, que ele decide tudo, mas não funciona bem assim, ele depende do poder legislativo. Explica para a gente como funciona o trabalho dele. Tá. O presidente da República, ele é chefe de um dos poderes, o poder executivo. No Brasil, ser chefe do poder executivo não significa ser um chefe soberano, que manda em tudo e em todos. A gente adota no Brasil e na maior parte dos países do mundo a ideia dos pesos e contrapesos. O que é isso? Um poder regula o outro, justamente para que a gente não viva numa ditadura, numa autocracia, para que os vários poderes se regulem, né? E haja, então, o respeito às diferenças, haja, então, o respeito a diferentes opiniões, para que haja, então, esse que a gente chama de peso e contrapeso, né? O presidente não pode tudo. Ele pode muita coisa. É ele o responsável, é a atribuição do presidente da República formular o orçamento anual do Estado brasileiro, que é um orçamento trilionário. É a casa dos trilhões. O presidente ele pode e deve orientar para onde deve se aplicar esse recurso. A gente vai usar mais isso para o social, para a educação, para a saúde, ou a gente vai usar mais isso para doar para os banqueiros? Nós vamos propor, enquanto Executivo Nacional, o direcionamento desse recurso para acabar com a fome, ou nós vamos propor direcionamento desse recurso para embelezar as praias, para ficarem mais bonitas do que já são as praias brasileiras? Estou dando um exemplo bastante exótico aqui, mas para entender, né? Então, o presidente tem um pouco essa atribuição. Ele nomeia também os ministros, são os ministros que vão cuidar de cada uma das pastas e dos assuntos de interesse. Então, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Previdência, o ministro da Segurança, o ministro do Transporte, ou seja, ele tem uma função também importante aí de nomear pessoas que vão cuidar de partes do Executivo Federal, né? Ele tem a obrigação de prestar contas também, e ele também tem a atribuição, Lohane, que é de poder, em certa medida, legislar parcialmente. Por quê? Porque ele pode enviar decretos de lei para o Congresso Nacional, para a Câmara de Deputados apreciar. Então, ele pode deflagrar, né, iniciar um processo de formulação de uma nova lei. Então, ele parcialmente ele tem aí também essa função. Ele tem também uma função militar. Por quê?
ele é o comandante supremo das Forças Armadas, segundo a nossa Constituição. Então, as Forças Armadas, a princípio, estão sob o seu comando, né? Não é à toa que ele nomeia os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro, além de nomear o ministro da Defesa, que também se encarrega diretamente disso. Qual a diferença do presidente do Brasil para um governador de estado? O governador, ele é o chefe do executivo estadual, então ele é o representante principal daquele estado junto aos outros entes federados, ou seja, junto aos outros poderes instituídos, né? Ele tem a responsabilidade também de formular políticas públicas e implementar os programas de governo, ele tem a responsabilidade de executar o orçamento e prestar contas anualmente para as Assembleias Legislativas, né? Ou seja, para os deputados estaduais, e ele é o representante público do estado, inclusive junto a outras nações, junto a outros poderes, né? Então, ele é o representante máximo do poder executivo de cada um dos estados que nós temos. Nessas eleições, os eleitores também terão que escolher os deputados estaduais. Eles são os que ficam nas assembleias legislativas de cada unidade da federação, além de atuar em favor dos interesses da população de determinada região, são responsáveis por fiscalizar o trabalho dos governadores, uma atividade bem parecida com o do deputado federal. Tanto no governo federal como estadual, todas as decisões são tomadas em conjunto. E agora que entendemos como funciona o Congresso e a função de cada candidato que vamos votar, é importante que você saiba como fazer a escolha certa para cada cargo, porque só assim será possível ter a mudança política que o Brasil almeja há anos. Acho importante, primeiro, a gente não cair em algo que é bastante comum, que é a ideia de que todos os políticos são iguais. Os políticos não são iguais. Eles defendem propostas diferentes, ou pelo menos eles defendem caminhos diferentes para a solução do mesmo problema. Por exemplo, para a questão da saúde, que é um problema que a população realmente está preocupada. Muitos candidatos vão defender que a melhor solução para a saúde é investir em planos privados de saúde, que cada cidadão possa escolher o seu plano de saúde e pague o plano privado. Outros deputados, outros políticos, governadores, candidatos, vão dizer que não, o caminho é mais saúde pública, universal, gratuito, ou seja, a gente precisa de colocar mais orçamento no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? São propostas muito diferentes para resolver o problema da saúde, tá certo? Para o problema, por exemplo, do aumento dos combustíveis. Nós estamos com preços lá nas alturas, e aumenta o combustível, aumenta a inflação, aumenta o custo de vida e piora a vida de todo mundo. Tem candidato que defende o seguinte: a Petrobras precisa ser tratada como uma empresa de mercado, ou seja, uma empresa que não é pública, uma empresa que precisa responder aos acionistas e ao mercado internacional. Então, se o preço lá fora subiu, não importa que o petróleo é nosso e está no nosso subsolo e é do povo brasileiro. Não importa que a Petrobras seja uma empresa pública construída com dinheiro público. Ela precisa vender o petróleo, né, e a gasolina e o diesel ao preço do mercado. Essa é uma opinião. Então, quem for escolher o candidato pode escolher um candidato que defende isso. Ou pode escolher um candidato que diz o oposto disso, que diz o seguinte: o petróleo é nosso, está lá no subsolo. A Petrobras é nossa. O controle acionário da empresa é do povo brasileiro, é pública. Então, o custo nosso de produção do petróleo é menos da metade desse custo que está sendo vendido. Então, nós poderíamos vender a muito mais barato do que estamos vendendo para os postos de combustível, para jogar lá para baixo o preço da gasolina e do diesel. Então, eu vou fazer isso, enquanto gestor. É uma decisão de um poder executivo, no caso do presidente da República, que nomeia o presidente das estatais, né? Então, são propostas distintas, são modelos de gestão distintos, são compreensão do papel do Estado diferente para resolver os problemas do povo. Eu convido muito, na escolha do candidato, a
conhecer qual partido esse candidato está afiliado. Parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença, porque os partidos têm programas diferentes, né? Então, você precisa pensar em qual partido você está votando. Porque também tem uma coisa, sabe, Lohane? Muitas vezes a gente vota num presidente, ou num governador, num prefeito, né? Para um determinado partido, e vota no Poder Legislativo para um outro que pensa completamente diferente. Então, não ajuda, né? Então, se você quer ver as coisas mudarem, se a gente quer ver mudança de verdade, então a gente precisa pensar direitinho o voto, para que o voto que vai também de mudança para o presidente ou para o governador, né, vá também para o deputado federal, para o senador e tal, que sejam da mesma chapa. São algumas das questões que eu acho importante de observar na hora de votar e na hora de escolher o candidato. As mulheres têm um papel muito importante nas eleições deste ano. De acordo com dados divulgados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as eleições deste ano podem ser definidas pelo voto feminino. Para essas eleições, o Brasil tem recorde de pessoas aptas a votarem. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são mais de 9 milhões de eleitores a mais que o pleito de 2018. O eleitorado feminino aumentou ainda mais. Em 2018, eram 77,3 milhões de eleitoras. Agora, são 82,3 milhões. Significa que as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro. Os homens são pouco mais de 74 milhões de eleitores. Este ano, milhares de jovens procuraram a Justiça Eleitoral para tirar o título pela primeira vez. Mais de 2 milhões de jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar garantiram o direito de ir às urnas. O alistamento foi fortemente incentivado por campanhas nas redes sociais que envolveram artistas brasileiros e até astros de Hollywood. É o caso da Laura, de 17 anos, e do Gustavo, de 16. Eles vão votar pela primeira vez. Apesar de serem novos, têm convicção da importância de estudar e discutir política. Eu acho que é o pleno exercício da cidadania, né? O voto foi algo muito conturbado ao longo dos anos e é uma conquista primordial para que a gente tenha voz enquanto povo e enquanto apoiadores daqueles que a gente acredita, né? Então eu faço questão de votar, estou com as expectativas muito altas, porque escolho a dedo também aqueles que têm o meu apoio, porque eu acredito que nós precisamos fazer mudanças muito ativas enquanto jovens e estudantes. Como é a primeira vez que eu vou votar, né? Acho que eu estou com as expectativas muito altas, porque é finalmente assim uma capacidade de poder exercer a minha cidadania, né? Poder exercer o direito que é garantido pela Constituição a todos os cidadãos brasileiros. E assim, acho que vai ser um ano bem ativo assim nas eleições e acho que vai dar para ter uns debates bem interessantes. Nós, como jovens, a gente é o futuro do país, né? Então, ter essas discussões assim para ver, provavelmente vai ter alguma pessoa que vai estar desinformada ou não vai conhecer muito sobre um assunto, e você debatendo de maneira correta e sem partir para agressão, para violência, sempre vai ter assim como ajudar meio que uma pessoa assim, vai ver que ela não sabe muito mesmo. Então é muito importante o debate e desde sempre fez parte da humanidade, né, a questão do debate. A Maria Luísa, do começo da reportagem, ainda não completou 16 anos e não está apta para participar deste pleito, mas mesmo assim faz questão de estudar política e ficar de olho nos candidatos. Para nós que não podemos votar e para a gente que já entende um pouco a situação do país, né, eu acho que todo mundo que tem isso em casa, que vê um jornal com a família, já consegue compreender a necessidade do voto, da gente ir lá e lutar pelos nossos direitos, de estudar e saber o que a gente merece, né, com base na Constituição, com base nos direitos humanos. O nosso papel
justamente o que o Gustavo falou sobre, né? A gente conversar, a gente debater, é o que Sócrates defendia. A dialética é onde a gente põe o conhecimento em prática e a gente aprimora tudo aquilo que a gente já sabe. Então, eu gosto muito de conversar sobre, principalmente com os meus avós, pessoas mais velhas que têm... Talvez agora que as redes sociais estão dominando tanto tudo, eles têm um pouco menos acesso a essas informações, né? Até porque no passado votavam muito assim com base nas crenças populares, no que ouviam. Essa nova geração já está chegando com tudo. São jovens determinados e que querem fazer a diferença no Brasil. Por isso, estão de olho nas propostas de cada candidato. A história de vida é o que menos me importa, porque o que eu acho que, na verdade, diz muito sobre um candidato é, de fato, a sua proposta. É aí que a gente conhece muito daquilo que vai ser feito ou não durante o seu período candidato vigente. Então, a história de vida é o que menos me importa. Os meus amigos e familiares, é claro que eu os escuto, mas também não é o que define o meu voto ou não. E a ideologia, com certeza, porque é aquilo que interfere diretamente na proposta de governo de cada um. Todas as candidaturas terão que girar em torno de 2 temas centrais, que me parecem fundamentais. O primeiro é o tema da economia. Todos os detalhes que acometem a economia, com juros altos, com falta de recurso, com o desemprego ainda alto e as dificuldades que a população tem para se alimentar. Temos cerca de 33 milhões de brasileiros passando fome, de acordo com as estatísticas. Além do tema da economia, nós temos um tema muito severo, que é o tema da pandemia. Eu não tenho dúvida que nas eleições de 2022, toda a inconsequência dos governos, e aí não falo só do governo federal, mas dos governos dos estados, isto estará dentro da pauta da população. A população vai cuidar desse assunto. Agora, superado isso, no caso de Bolsonaro, ele tenta simular 2 temas. Um tema da cintura para baixo, respeito à família, etc. Essas coisas que são completamente neuróticas, de um lado, e do outro lado, você tem o tema do ataque à democracia brasileira, que mobiliza um pequeno, mas aguerrido número de adeptos que Bolsonaro tem. Agora, esse é o quadro das eleições de 2022. Qualquer candidato que queira entrar nessa disputa com algum grau de presença nas urnas também se adequará a essa temática. Até o momento, 12 candidatos foram lançados em convenções partidárias para concorrer à vaga na presidência da República. Só que os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro do candidato junto ao TSE. Por isso, esse cenário ainda pode mudar e esse número diminuir. Mas o que chama a atenção é que desses 12, apenas 4 são mulheres. Do total de participantes dessas eleições, 66% são homens e 34% mulheres. Esse baixíssimo número de mulheres registradas para concorrer, disputar cargos eletivos, é só uma febre. Qual que é o problema desse organismo? Então, quando a gente se pergunta qual é o problema, aí nós temos uma pluralidade de causas. E tratar uma causa complexa, ela é mais difícil. Seria muito bom se eu tivesse uma só causa e uma solução instantânea. Você mistura ali, toma, acabou. Mas essa não é a nossa realidade. Vamos partir do pressuposto de que a cota de mulheres, então, a nossa legislação eleitoral hoje, ela exige que 30% dos registros de candidatura sejam para o outro gênero. Veja bem, a legislação não fala de mulheres, fala do outro gênero, no mínimo 30%. Contudo, nós tivemos, desde a década de 90, um apelido para essa cota, que é apelido de cota das mulheres. Então, a legislação ela não trouxe esse nome. A nossa sociedade é que apelidou. Por quê? Porque as mulheres são minoria na política. Então, as mulheres são minoria política, disputam menos cargos eletivos, se elegem menos para cargos eletivos e exercem menos cargos eletivos, por óbvio. Então, foi apelidada de cota das mulheres. Quando a gente vê que a gente já toma esse apelido, esse é só, portanto,
mais uma causa dentro de uma enormidade. Uma outra causa veja bem, no ano eleitoral, nós temos a disputa eleitoral, só que nós não fazemos política só em ano eleitoral. E o que os partidos políticos, o sistema brasileiro é partidário. Dito isso, o sistema partidário, ele é quem conduz as candidaturas no regime eleitoral, no sistema eleitoral. Então, para se fazer política, você tem que ser um líder, uma líder comunitária, uma líder de um movimento social, você tem que ser reconhecida pelo eleitorado. Então, esse reconhecimento pelo eleitorado, ele não é pontual, só na época de eleição. Então, embora esse reconhecimento só na época de eleição ele seja necessário, mas a construção dessa liderança transpassa esse momento só das eleições, do ano eleitoral. É aí, então, que a gente precisa que os partidos políticos também estimulem a política das mulheres em anos não eleitorais. Mas para esse estímulo, a gente precisa de quê? De dinheiro. Por quê? Porque não se faz política sem recursos. Então, e recursos, vejam bem, a gente não faz nada sem recurso. Política não seria diferente. Então, democracia, ela custa, e ela custa muito caro. Quando a gente fala sobre anos não eleitorais e a falta de estímulo, inclusive de recursos financeiros para as mulheres participarem desse cenário político, a gente está retirando mulheres sistematicamente dessa disputa. Uma outra causa é que nós temos uma linguagem, olha bem, aí eu estou tocando num ponto que é interdisciplinar e é cultural. Então, uma linguagem machista, às vezes até misógina, que retira mais uma vez a mulher desse cenário de política. Então, a linguagem que nós também já adotamos é uma linguagem que desqualifica mulheres e retira mulheres desse cenário de disputa política. No próximo bloco, continuamos falando sobre eleições. Você vai saber sobre os candidatos no Brasil. Até já! Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Hoje em dia, as eleições brasileiras são referência no mundo todo, mas essa história começou muito antes da urna eletrônica. Cada época teve um cenário político de acordo com sua cultura e a história. A eleição é um dos pilares fundamentais da democracia. A participação do povo no processo de escolha dos representantes é o que garante direitos e a soberania popular. Quanto maior a participação,
mais democrático é o governo eleito. E nós nem sempre tivemos eleições como as que temos hoje. A história das eleições no país teve início lá no período colonial, quando foi realizada uma eleição pela primeira vez, em 1532. Naquela época, foram escolhidos os representantes das câmaras municipais, mas a participação nelas era bastante restrita. Só podiam votar homens acima de 25 anos. Além disso, o eleitor tinha que comprovar uma renda mínima anual vinda do comércio, indústria ou propriedades de terra. A gente pode datar a democracia, a primeira experiência democrática brasileira, somente a partir de 1946. O período que vai de 1946 até 1964. Essa vai ser a nossa primeira experiência democrática de fato, com aquilo que nós chamamos de pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos, disputa em âmbito nacional, regulamentada de modo mais geral, mas nós já tínhamos disputas eleitorais antes, não propriamente num regime democrático, como, por exemplo, no próprio período monárquico ou na Primeira República. O que é uma marca muito significativa do nosso processo político, seja no período anterior a essa experiência democrática, seja posterior, é justamente o fato de que gradativamente o público que pode votar ele vai se ampliando, porém uma parcela muito expressiva da população permanece excluída, que são justamente aqueles que são os analfabetos. Ou seja, os analfabetos eles só podem votar a partir da Constituição de 1988. Então, se a gente pensar o analfabetismo como uma marca estrutural da sociedade brasileira, a gente vai ver que somente a partir da eleição de 1989 é que nós temos um processo de inclusão mais significativo. Mas nos períodos anteriores nós tínhamos uma participação que vai gradativamente ampliando, sobretudo nesse período de 46 até 64, interrompido pelo golpe de 64, nessa experiência da ditadura que vai até 85, e depois vai se retornando novamente essa expansão do público eleitor. O Brasil se tornou independente em 1822. A monarquia era a forma de governo. Nesse período da história brasileira, o funcionamento do sistema eleitoral foi determinado pela Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. O sistema eleitoral, neste período, era indireto e bem mais complexo do que temos hoje. Funcionava da seguinte maneira: aqueles que possuíam as condições mínimas de voto eram os eleitores da província. Eles elegiam os eleitores compromissionários. Estes elegiam os eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da comarca. Finalmente, os eleitores da comarca elegiam os deputados. A urna usada era semelhante a essa, uma bolinha onde eram depositados os votos. Essa bolinha no cantinho é o chamado pelouro. Ele era utilizado na época do Império ainda e as listas de candidatos eram armazenadas ali dentro. Então, a primeira forma de inserção de votos das poucas pessoas que podiam votar, porque naquela época existia uma restrição ao voto, Então, as pessoas com dado poder aquisitivo, algumas castas só que votavam, E não a totalidade da comunidade. A evolução das urnas, após isso aqui, foi no formato de madeira. Ela era confeccionada em madeira, e aí nós tivemos vários modelos em madeira, não um único apenas. Depois teve uma época que teve uma urna de metal, passou-se então a urna de lona, existia uma na cor branca, depois veio essa típica aqui marrom, de lona marrom, para depois a gente evoluir. A partir de 1996, a Justiça Eleitoral passou a fazer a votação eletrônica por meio das urnas eletrônicas, que foram evoluindo em vários anos. Então, tinha urna de fabricação de 96, de fabricação de 2000 e assim por diante, até a urna atual, que vai ser utilizada, que infelizmente nós não temos aqui a amostra que vai ser utilizada esse ano, que é uma recente. O que é interessante é a gente perceber que a partir do ano de 2000, a totalidade das urnas já eram eletrônicas, Então, a votação eletrônica passou a ser universal no Brasil a partir do ano de 2000. De 96 até a eleição anterior a 2000, ela era um pouco em urna de lona, um pouco em urna eletrônica.
Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pela primeira vez, o eleitor teve a possibilidade de escolher o presidente que governaria o país por 4 anos. Um passo importante, mas que naquele momento não significava que a democracia no país estava perto de ser consolidada. Mas essa ideia de eleições e a vinculação de eleição com democracia, ou seja, a ideia de que uma eleição deveria envolver, né, uma participação mais ampla da população, ela é uma ideia que data, sobretudo, do século XIX, não apenas no mundo de modo geral, né? O tema da democracia, ou seja, a ideia de que eleições devem pressupor uma inclusão mais ampla, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, isso é do século XIX. Em 1932, a Justiça Eleitoral foi criada para regulamentar o conflito político instaurado naquela época. Até então, o pleito era organizado pelos próprios candidatos. No Brasil, nós teremos a criação de uma justiça eleitoral a partir de 1930. A justiça eleitoral no Brasil, ela data de 1932 e ela busca justamente regulamentar o conflito político em âmbito nacional. Então, se a gente pega na Primeira República, até 1932, por exemplo, as eleições elas eram regulamentadas nos estados. A partir de 1932, você tem a criação de uma justiça eleitoral que passa a organizar a eleição do ponto de vista nacional. E essa instituição ela é longa, ela é longeva, ela é duradoura, né? Ou seja, ela vem desde os anos 30. E ao longo desse período, a gente vê justamente processos voltados para aperfeiçoar o processo eleitoral, evitando justamente práticas que eram muito viciadas, como, por exemplo, na Primeira República, do voto de cabresto, por exemplo. Né? Ou seja, de que maneira que a gente pode assegurar que o voto ele seja secreto, ele não seja passível de pressões externas. Então, gradativamente, a Justiça Eleitoral ela vai aprimorando esses processos. A Justiça Eleitoral se divide em nível municipal, estadual e federal. Na esfera federal, possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral, chamado simplesmente de TSE, e que tem sede em Brasília. Em cada unidade da federação, há um Tribunal Regional Eleitoral, TRE, bem como juízes e juntas eleitorais. É ela responsável por examinar as contas dos partidos e candidatos em campanhas, controlando o cumprimento da legislação vigente no período eleitoral e julgando os processos relacionados com as eleições. Ao longo dos 90 anos da Justiça Eleitoral, o órgão tem trabalhado para aprimorar os sistemas e corrigir eventuais problemas de logística e de segurança. As inovações foram muitas até chegarmos à urna eletrônica, que começou a ser usada em 1996. Desde então, nenhuma fraude envolvendo os equipamentos ou o sistema eleitoral brasileiro foi comprovada e o Brasil passou a contar com eleições mais seguras, transparentes e ágeis. Se você observar todo o processo eleitoral, existem mais de 39 pontos de auditoria que você pode fazer no processo eleitoral, visando exatamente garantir toda a segurança do processo. Falando especificamente da urna eletrônica, a gente tem, por exemplo, numa urna eletrônica, para uma pessoa comum entender, ela não é mais do que um computador. Ela tem os mesmos dispositivos, por exemplo, a memória interna dela é um HD comum de um computador, só que ela acrescenta, além de um computador, alguns dispositivos de segurança, por exemplo, o que a gente chama de MSD, que é o módulo de segurança da urna. Ele, por exemplo, permite que a gente instale um certificado digital para cada urna eletrônica e esse certificado digital é que vai assinar o boletim de urna. O boletim de urna é aquele resultado da urna, né, computou os votos durante todo o dia, o eleitor votou ali todo dia, no final sai o boletim de urna com o resultado daquela urna. Esse mesmo boletim de urna impresso, ele é armazenado nessa mídia, que a gente chama de mídia de resultado, para que posteriormente no cartório eleitoral seja transmitido. Só que para entrar no nosso sistema de totalização, a gente verifica se a assinatura digital desse boletim de urna veio da respectiva urna que recebeu aqueles votos. Além disso, a gente tem uma criptografia, ou seja, além de ter o certificado assinando aquele resultado, tem também um embaralhamento dos arquivos para que ninguém mexa nele.
E aí sim, depois que a gente descriptografa, depois que a gente verifica o certificado digital, bateu, aí sim a gente recebe os votos dessa urna para totalização. A urna não é conectada à internet e tem bateria suficiente para ficar várias horas desconectada da energia elétrica, sem que isso provoque nenhum problema ou desconfiguração. Entre os testes realizados está um que conta com a participação de hackers, pessoas profissionais em invadir sistemas. Em todos os casos, a urna se mostrou segura. Existem 2 pontos aí que a gente tem que analisar, né? Uma coisa é quando a pessoa fala, invadiu o sistema da NASA. O sistema da NASA está em rede, né? No caso da urna eletrônica, ela não se conecta a nenhuma rede. Ela não tem placa de rede para se conectar nem no cabo, nem Wi-Fi. Então, o acesso a essa urna eletrônica tem que ser físico. E para isso a gente coloca várias barreiras de segurança, como assinatura digital, como criptografia e, inclusive, a gente lacra a urna com lacres físicos, né? Assinado pelo juiz, assinado pelo Ministério Público e pelos representantes dos partidos, o que garante que ninguém teve acesso ao que está dentro da urna eletrônica, aos dispositivos da urna eletrônica. E isso é o que garante, né, que ninguém vai invadir, nenhum hacker vai invadir a urna eletrônica. Olha, já são 26 anos de urna eletrônica, começou em 96. Né? Nesse período todo, nós não tivemos nenhuma denúncia que logrou êxito, né, sobre a urna ter sido invadida ou algum resultado dessa urna ter sido alterado, né? A gente tem vários momentos durante o processo eleitoral em que a gente conta com a participação do Ministério Público, da Polícia Federal. Agora, mais recente, até o Ministério da Defesa participou, onde a gente entrega o código-fonte da urna, o sistema que vai fazer a apuração, o sistema que vai registrar os votos, e ele verifica se o sistema faz aquilo que ele promete fazer. Ou seja, se você votou no seu candidato, o que você espera é que o seu voto seja registrado corretamente. Então, a gente chama de teste público de segurança. O teste público de segurança, além de contar com essas entidades, também é aberto ao público, para os hackers. E a gente teve uma participação muito grande no ano de 2021 e 2022, com participação de hackers conhecidos, que testaram a urna, tentaram burlar o software e não conseguiram. Então, nem quando a gente entrega o software para a pessoa conhecer, a gente ainda tira algumas barreiras de segurança, como lacre físico, algumas outras coisas, eles não conseguiram fazer nenhuma alteração na urna eletrônica e nem no seu resultado. Antes das eleições, a urna eletrônica passa por uma série de testes. São procedimentos pensados para garantir a segurança do pleito. E essa é a primeira vez que esse modelo vai ser usado. O ponto forte dele é a acessibilidade. Ela apresenta também algumas melhorias, como, por exemplo, a acessibilidade. Você pode observar que nesse modelo de urna, o teclado anterior, nas urnas anteriores, ele fica posicionado do lado. Para facilitar o destro e o canhoto, na hora de votar, a gente colocou o teclado abaixo do monitor, facilitando qualquer pessoa, o destro ou canhoto, para fazer a digitação do seu voto. Isso. Outras novidades que a gente trouxe é que na votação, vou mostrar daqui a pouco para vocês, na votação, agora a gente tem libras. Então a gente vai ter aqui uma pessoa em libras mostrando qual é o cargo que está sendo votado para orientar as pessoas que possuem esse tipo de deficiência. O Dori trabalha no TRE em Goiás há vários anos. Segundo ele, em ano em que não temos eleições regulares, os trabalhos não param. Em anos não eleitorais, a gente realiza eleições para as entidades, é bom dizer isso, né? Então a gente realiza eleição, por exemplo, para a direção da OAB, a gente realiza eleição para os diretores do CREA, então a gente realiza várias eleições para entidades que representam a população e que acreditam que a urna é segura. Além disso, nesse período de 2 anos, a urna recebe várias evoluções. Em termos de atualização, por exemplo, a urna eletrônica ela utiliza o Linux. Então a gente faz a adaptação do Linux, faz algumas melhorias no sistema operacional, a gente faz melhorias no sistema, a gente melhora a questão de segurança, acrescenta novas assinaturas digitais. Então a gente trabalha num processo evolutivo
de qualidade, né? Não fica parado. Tanto é que essa urna eletrônica aqui, ela é um modelo novo, né? Ela é 10 vezes mais rápida do que o modelo que a gente tinha anterior. A gente aqui em Goiás, nós vamos utilizar 7.074 dessas urnas. Aqui em Goiânia, Anápolis, Aparecida e no entorno, nós vamos estar utilizando esse modelo aqui. Existe uma discussão acalorada sobre a questão da auditoria do voto. Esse é um dos argumentos usados por pessoas que desconfiam da segurança das urnas eletrônicas. Mas, segundo o especialista, o voto eletrônico já é auditável. O código-fonte que vem para a urna, ele é auditável. Então a gente tem níveis de auditoria, né? Partindo de um nível técnico, vamos dizer assim, né, que só o especialista consegue fazer a auditoria para checar se o sistema ele funciona corretamente, até o nível de um eleitor fazer a sua auditoria, que no caso, na hora que a gente encerra uma urna eletrônica, é impresso o resultado daquela sessão, que é o que a gente chama de boletim de urna. Ali a gente tem os candidatos e a quantidade de votos que cada um recebeu. Esse resultado é afixado na sessão eleitoral com um QR Code. Então qualquer eleitor pode chegar às 5 horas, na hora que encerrou a sessão, ele pode copiar o resultado daquela sessão que ele votou e depois ele olhar no sistema de totalização qual foi o resultado daquela sessão. A campanha eleitoral tem regras. Todas elas precisam ser observadas pelos candidatos e pelos eleitores. Aliás, algumas delas mudaram em relação às últimas eleições. As regras estão em constante mudança, principalmente com a chegada da internet. Mas então, o que vale e o que não vale em uma campanha? Que regras são essas? A propaganda eleitoral é fundamental para a campanha. É um direito dos candidatos e dos eleitores que precisam conhecer os candidatos e suas propostas para exercer o voto de forma consciente. E os atos de divulgação obedecem às regras específicas da Lei das Eleições e quaisquer abusos são fiscalizados e punidos pela Justiça Eleitoral. Sim, a propaganda eleitoral ela é regulada pela Lei Federal 9.504. E ela tem data para começar, que é o dia 16 de agosto do ano das eleições, e data para terminar, que é às 22 horas do dia que antecede as eleições. No caso desse ano, as eleições serão no dia 2 de outubro, então até às 22 horas do dia 1º de outubro, os candidatos e candidatas terão a oportunidade aí de realizar a sua propaganda eleitoral através dos meios específicos previstos na legislação, que é distribuição de material gráfico, propaganda eleitoral no rádio e na televisão por meio do horário eleitoral gratuito, por meio de comícios, desde que não se utilize de shows, né, os famosos showmícios, e também por meio da internet, através da divulgação de sites ou das redes sociais do próprio candidato ou dos partidos políticos. A internet tem se mostrado uma grande aliada dos candidatos durante a campanha nos últimos pleitos. O alcance da rede tem servido para que até candidatos com menos tempo de rádio e televisão consigam se comunicar com os eleitores. Inclusive, as redes sociais foram peças-chave para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Diante de uma ferramenta tão importante e poderosa, leis específicas para o ambiente digital foram criadas. A internet ela tem algumas regras específicas. O candidato ele pode fazer a sua propaganda somente através de endereços previamente cadastrados na Justiça Eleitoral. Então, se o candidato ele deseja se valer de um site para fazer a sua campanha, ou se valer das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, ele obrigatoriamente ele deve comunicar à Justiça Eleitoral no seu registro de candidatura em quais endereços ele vai realizar essa propaganda, para que a Justiça Eleitoral tenha como realizar o controle de conteúdo dessa propaganda. Ao candidato é permitido também o impulsionamento, desde que esse impulsionamento de conteúdo seja contratado diretamente com o provedor, ou seja, diretamente com a plataforma na qual se veicula a propaganda. E existem também as vedações. Entre as vedações para as eleições desse ano, está proibido o disparo em massa de conteúdo, que é aquelas mensagens que a gente recebe sem saber de onde veio, como que essa pessoa conseguiu o nosso número, né? Então, esse tipo de mensagem de propaganda eleitoral está vedado, e o candidato que realizar esse tipo de propaganda
está sujeito não apenas à multa, como a responder aí uma ação de investigação judicial que pode resultar até mesmo na cassação de seu mandato. Em 2018, o Brasil passou por um episódio marcante. O disparo recorde de notícias falsas acabou provocando uma polarização ainda maior entre os eleitores. Para combater essa prática e evitar que o mesmo ocorra em 2022, várias medidas foram tomadas e algumas ferramentas foram desenvolvidas. A Justiça Eleitoral, assim como o Congresso Nacional, se preparou bastante para as eleições 2022. A divulgação de fato sabidamente inverídico constitui crime. Então, a pessoa que divulga um fato que sabe que não é verdadeiro poderá responder por crime. E a Justiça Eleitoral também está mais ágil na realização do combate à divulgação de fake news, seja através de aplicativos de mensagem instantânea, seja através de links na internet. É possível ao candidato ou ao Ministério Público solicitar à Justiça Eleitoral a retirada do ar desses links que veiculem desinformação. Na comemoração dos 90 anos da Justiça Eleitoral, o TRE em Goiás decidiu desenvolver a Cápsula do Tempo. Esse ano nós estamos comemorando os 90 anos da Justiça Eleitoral. Então nós utilizamos essa réplica dessa urna para fazer a nossa Cápsula do Tempo da Justiça Eleitoral. Aqui nós conclamamos as pessoas da sociedade por meio de divulgação nas nossas redes sociais, nos jornais e perante todos os órgãos que nós enviamos, um questionário para que todos participassem da expectativa que eles teriam com a Justiça Eleitoral daqui a 10 anos por ocasião do seu centenário. Então, ela foi lacrada no dia 20 de maio de 2022, vai ser aberta no dia 23 de fevereiro de 2032, daqui a 10 anos, e ali dentro nós colocamos as aspirações dos eleitores hoje para uma Justiça Eleitoral para daqui a 10 anos. Então, nós temos exemplares do jornal do dia 20 de maio, daquele dia, que foi o dia que foi lacrado no evento da primeira semana da Memória do Poder Judiciário Goiano, que nós realizamos em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado e com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Temos um exemplar da revista dos 90 anos que o Tribunal publicou, uma máscara para nos lembrar do período de pandemia que a gente estava vivenciando nesse momento, dentre outros documentos, fotografias, etc., mas o mais importante é o questionário, o resultado das respostas que nós obtivemos com a pergunta de o que você espera da Justiça Eleitoral daqui a 10 anos. Então, a gente espera, em 2032, ter honrado a expectativa do cidadão para com a evolução, a preservação, né, da cidadania, a garantia da democracia por meio da Justiça Eleitoral. Os avanços até aqui já foram muito significativos e o ideal é que o sistema se torne cada vez mais seguro para quem participa do processo eleitoral, seja como candidato ou eleitor. A grande festa da democracia precisa ser vivida de forma plena por todos. O poder de escolha do povo deve ser soberano. Para isso, é importante que haja em todos nós o espírito democrático de quem não quer retroceder. A gente não pode agredir, porque a gente tem que andar sempre para frente, né? E sempre tendo o norte adiante, mas lembrando da história que nos construiu, que nos fez ser a instituição que somos, né? A Justiça Eleitoral, desde sua criação, ela beneficiou o Brasil de forma a retirar dos poderes interessados nas eleições executivo e legislativo a coordenação das eleições, né, e a organização e a própria realização das eleições, que em tempos pretéritos eram feitos pelos próprios interessados, os próprios candidatos que organizavam e faziam as eleições. E a gente imagina que com esse interesse possa ter alguma coisa que não possa ficar tão transparente. Então, um poder terceiro, como é o Poder Judiciário, que toma conta das eleições, ele então fica mais isento para capitanear e todo esse processo. E chega ao fim o programa Primeiro Plano dessa semana. Quer conferir o programa de hoje? Acesse o canal da TV Pai Eterno no YouTube. Até a próxima semana!